a procrastinação melhorou bastante mesmo, né? Tanto é que eu já consegui tirar coisas que estavam acumuladas dentro de casa, né? De agir, fazer ação dentro de casa para mudar as coisas dentro de casa. Já tive essa vontade e essa coragem, né? E as dores também melhoraram, assim, vamos dizer, 90%, né? Porque a gente sabe que eu sei que eu tenho, além da fibromialgia, eu tenho hérnia de disco e tenho artrose no joelho e também na coluna. Então, eu não vou ficar 100% sem a dor. Mas do jeito que estava, né? A impressão que dava era dor de sofrimento mesmo. Não era simplesmente a dor da artrose, a dor da coluna, né? Era uma dor muscular muito grande, né? E acumulava com a não dormir direito, que é um dos fatores da fibromialgia, né? Então, assim, eu posso dizer que melhorei bastante nesse sentido, né? Bastante. Consigo já dormir com mais tranquilidade. E a dor intensa, principalmente a muscular, melhorar assim. Já acho que na terceira semana ou na segunda já estava bem melhor as dores musculares, né? E me sentindo assim, com ânimo de fazer as coisas, né? Posso dizer até, como eu já disse, né? Feliz. Que é uma coisa que a gente há muito tempo não sentia. Essa vontade é feliz, né? Sentir feliz, né? Então, eu posso dizer que nessa área aí, a ação aí do seu tratamento foi muito boa. Durante uma das etapas, durante o programa que utilizamos, foi a constelação familiar. Você já tinha ouvido falar sobre a constelação familiar? Tinha alguma dúvida? Ficava com o pé atrás? Você já conhecia sobre a constelação familiar? Como é que foi? Eu ouvia falar, entendeu? Mas eu não conhecia, não sabia nem como é que era. Eu só ouvia dizer, porque Futuca lá no passado, porque não sei o quê, essas coisas assim. Mas nunca. A gente fica com o pé atrás porque, por ser cristão, a gente fica pensando, né? Coisa que não era apropriado para a gente. Só que, na verdade, quando eu entrei para o seu programa, eu nem sabia que era isso, porque eu já tinha feito um outro tratamento com você, então já era de confiança, né? Então, eu assim, estava no início, estava meio perdida o que era o assunto, né? Nem sabia que era constelação familiar. Aí depois eu entendi e realmente concordei com muitas coisas que o tratamento propõe, né, para a pessoa. E faz sentido tudo, né? Porque você já Uhum. passou no passado, a gente sabe que deixa marcas, se não na memória, no corpo, como no meu caso, né? Que tem coisas que eu nem lembrava. Então, coisas que hoje eu sei que o que eu passo, o que o meu corpo sente, foram coisas que ficaram gravadas em mim e que eu não sei dizer como, eu não lembrava porque não queria lembrar, né? Talvez. Não queria lembrar dessa situação que eu passei no passado, né? Como principalmente quando criança. E vem repetindo o padrão, né? Exato. E aí, durante a constelação, Wanda, durante a sua análise, o que é que mais te chamou a atenção? Qual que foi o seu principal entendimento que te trouxe clareza sobre a origem dos seus bloqueios emocionais? Vamos dizer assim, que foi como uma virada de chave no seu entendimento. O que eu mais, assim, fiquei em choque foi porque eu sempre achei que eu tinha problemas com a minha mãe,
né? Devido a eu ser criada sem o pai e não ter muita lembrança dele, nem lembro. Eu vim conhecer meu pai com 17 anos. Então, eu achei que essa falta dele não me fez, não me deu problemas. Mas na constelação vi que não era isso. Era o principal problema, né, dos meus vários problemas que eu tenho. Era um problema com ele, sem eu nem ter ideia de que seria assim. Então, achei interessante essa percepção que eu tive, né? Falei, a gente acha que uma coisa não bloqueou, mas bloqueou você, né? E a última vez que eu tive contato com meu pai, eu era pequena, era assim, eu acho que eu busquei na memória uns 5 anos por aí, né? Quando ele me tirou da minha mãe, fugiu comigo, foi para Minas, depois minha mãe foi me buscar. Então, não sei se um bloqueio ruim, se o bloqueio foi com raiva, não sei o que foi. Eu sei que o meu problema era com ela. Todos os traumas seriam mais dele do que dela, na verdade, né? Embora eu não tenha tido um bom relacionamento com ela quando criança, né? Mas se explica, E é, né? sim. E é interessante a gente tomar essa consciência, porque a procrastinação, essa falta de força, essa falta de iniciativa para agir, conforme nós analisamos durante as aulas, né, durante as outras sessões, tem direta ligação com esse rompimento, esse movimento em direção ao Pai interrompido. Então veja que nesse seu caso, houve uma separação, né, desde lá na sua infância, em relação ao seu pai. Então, essa falta de convivência, essa falta dessa relação saudável com o pai, influenciou diretamente no desenvolvimento de comportamentos, de maneiras de pensar específicas, né? Que trouxe várias consequências aí ao longo da sua vida. E durante o acompanhamento individual que nós tivemos também as aulas semanais em grupo. Então, ao recordar dos encontros semanais ao vivo, Wanda, qual que foi assim o principal aprendizado para você? O que é que te chamou mais atenção no decorrer das aulas? Nesse sentido do pai, né? Você chamar muita atenção assim para, né, coisas que se bloqueiam e que às vezes eu tenho ideia de que determinadas coisas, porque até então você acha que o que você passou mais recente, como por exemplo, marido, né, filhos, você acha que é naquele ponto, mas o seu ponto, o seu sofrimento não está ali. Aquele ali foi só uma consequência do que você passou, dos seus traumas passados, né? Foi o que mais assim entendi, que aquilo que eu passei é como se fosse repetindo processos, né? O mesmo padrão do passado que eu entendia da sua explicação foi isso. Muitos processos que eu vivi na vida, eu me permiti esse processo porque eu já tinha passado por ele. Então, eu não soube sair desse processo. E fazendo uma análise final, Wanda, como que você descreve tudo que você viveu ao longo desses 2 meses? Qual que é o sentimento hoje que predomina? Quais as lições que você vai levar aí para a sua vida? Fazendo uma revisão geral. Então, hoje, eu me sinto como é que eu dizer, tranquila, né? Uma paz, assim, tranquila, né? Uma coisa que a gente não sabe nem explicar. Uma tranquilidade interior, né? Embora ainda venham alguns flashes das coisas passadas, né? Mas é aquilo que a gente tem que analisar, né? O que que eu vou fazer com esse entendimento daqui para frente? Como que eu posso reagir, né?
Como que eu posso buscar a solução para determinadas atitudes, determinadas coisas, né? Ah, estou sentindo alguma dor em tal lugar, o que pode ser, né? O que que eu posso ver o que está acontecendo, né? E assim, sem sentir desespero, que é o que é mais importante, né? Às vezes você, porque não tem para pagar não sei o quê, aí o coração fica disparando, você não agora não, agora tem tranquilidade. Vamos se resolver devagar, porque as coisas entram no eixo. Entendi muito essa ideia da gente prestar, cuidar do outro somente, preocupada com o outro, né? Seja filho, irmãos, parentes, seja lá o que for. A gente tem que se cuidar para ter, né? Para ter como cuidar de outros. Não é só pensar no outro, coisas que a minha vida toda eu deixei de fazer, né? Então já estava marcada em mim essa cuidar do outro, enxergar mais, lembrar que você precisa também de diversão, também de distração, também de um momento de ficar sozinho, né? Então essa consciência me ajudou muito também. Muito bem. Então vamos lá. Eu trouxe aqui as imagens das suas íris. Eu analisei aqui alguns pontos e vamos aqui compartilhar. Deixa eu ver aqui. Beleza. Olha, Wanda, eu selecionei essa foto, é do olho direito. Ela ficou com uma boa qualidade, ela ficou mais nítida. Então, aqui traz alguns sinais importantes para nós, ok? Vamos analisar. Então, primeiramente, ó, um sinal importante é o tamanho da pupila. Quando fazemos a análise da íris, a pupila, o tamanho dela e o movimento da pupila nos mostra como está o nosso estado nervoso, o nosso sistema nervoso central, que neste caso, o seu está prevalecendo o sistema nervoso autônomo parasimpático. Natão, o que é esse sistema nervoso? É o nosso sistema que ele funciona de forma involuntária, que causa em nós respostas que, nesse caso aqui, vamos dizer assim, diante de uma determinada situação, de um fator estressor, o nosso corpo ele vai ter respostas mais lentas, por assim dizer. Então, neste caso aqui, o tamanho da pupila, essa linha em relevo, vou marcar aqui para você observar. Ó. Essa linha que vem passando por aqui, ó, em volta da pupila, né? E chega aqui, ó, ela faz uma estroflexão, então ela vem circundando, aí ela faz um bico, ali como se fosse as 3 horas do relógio, depois ela volta. Então, nesse caso, essa linha em relevo que circunda a pupila também está relacionada à prevalência do sistema nervoso autônomo parasimpático. O que é importante, Wanda, você ter entendimento nessa questão. Eu fiz aqui algumas anotações para destacar para você. Acontece que quando existe sinais que nos mostram o nosso sistema nervoso autônomo em desarmonia, esses sinais que eu acabei de mostrar estão mostrando a prevalência do sistema nervoso autônomo parasimpático. Só que essa linha em relevo, chamada também de ângulo de Fuchs, ela mostra uma prevalência do sistema nervoso autônomo simpático. Então, o que é que isso quer dizer? De que existe uma disputa, vamos dizer assim, né, do sistema nervoso autônomo. Então, é como se o sistema nervoso ele estivesse em uma contínua batalha entre um e outro. E aí isso provoca uma fase de resistência. E o que é que isso significa? Quando a sua pupila
ora ela está em miose, que é quando ela está pequenininha. Esses outros sinais que essa linha em relevo em volta da pupila, quando está mais elevada, mostrando prevalência do sistema nervoso autônomo simpático, essa bagunça, vamos dizer assim, mostra que o seu corpo ele está consumindo uma alta quantidade de minerais e de vitaminas. O seu corpo ele está tentando se adaptar àquela fase de estresse a qual você está rodeada, no ambiente onde você está inserida. E com isso, para que ele consiga se adaptar àquele meio, ele vai gastar muita energia física e muita energia mental. E claro, isso vai demandar um alto gasto de vitaminas e minerais também. Então veja, quando esse terceiro sinal que eu mencionei, que é o ângulo de força elevado, essa linha em relevo, isso nos mostra de que o seu corpo ele está reagindo pela adrenalina. Então, o que é que acontece? O seu corpo, Wanda, ele fica num constante estado de alerta, como se você estivesse sempre esperando algo acontecer, alguma notícia chegar, e com isso você não consegue relaxar. E aí o seu corpo, vivendo nessa constante tensão, a mente mandando continuamente estímulos, né, hormonais para o corpo, para as glândulas, para os órgãos, para os músculos, como que eles precisassem sempre estar preparados para enfrentar uma possível batalha. Então isso vai fazendo com que, com o passar do tempo, os seus órgãos eles vão ficando desgastados porque é como se eles estivessem recebendo, é como não, eles estão recebendo continuamente estímulos. E aí imagina, você viver todos esses anos, né, mais de meio século, vivendo nessa constante atenção, né, vivendo continuamente nesses estímulos. Isso faz com que cause aí dores físicas, dores musculares. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é isso. Aí o segundo ponto que eu quero destacar é esses sinais, olha só, eu vou marcar agora aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor. Ó, se você observar, ó, principalmente aqui na parte inferior da sua íris, tem esses cortes no tecido da íris, que são chamados de raios solares. É um sinal que, dentro do estudo da iridologia, nós mencionamos. O que é que isso mostra a nível físico? Quanto mais a presença desses raios solares e quanto mais profundos, quanto maiores esses raios forem, isso provoca espasmos musculares, tensão muscular, provoca muita dor no corpo. E aí, muitas pessoas, né, elas dizem, sofro com fibromialgia. Ok, não estou dizendo que o seu diagnóstico de fibromialgia está errado, mas aqui é válido destacar de que neste caso especificamente, Wanda, você sofre com esses espasmos musculares de uma forma muito intensa devido ao seu estado mental, ao seu sistema nervoso mental que manda continuamente estímulos para o seu corpo. Lembra que eu falei que o seu corpo ele vive, o seu sistema nervoso, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer? Pois bem, o seu corpo ele vive nesse estado de alerta, nesse estado de tensão. E a nível emocional, esses sinais mostram o quanto que você sofre com repressões. Então, a pergunta, o ponto a se analisar aqui é: quantos nãos você recebeu ao longo da sua vida? Quantos obstáculos, quantas barreiras, quantas limitações você enfrentou ao longo da sua vida? Pois esses nãos, essas repressões, a, a parte.
do que você ouvia os seus pais, os seus familiares, os seus professores, as figuras de autoridade dizer: menina, tira a mão daí, não faz isso, não fala aquilo, isso é feio, isso é errado, isso tá errado, criança não é para fazer isso. Todas essas repressões desencadearam bloqueios mentais, obstáculos que influenciaram hoje, principalmente na sua repressão da criatividade. Então, Wanda, esses sinais, a presença desses sinais na parte inferior da íris, está relacionado principalmente com o bloqueio da sua capacidade criativa, o bloqueio dos seus instintos. Ou seja, quando você sente um desejo por algo, mas logo vem na sua mente aquelas proibições, aqueles bloqueios, e aí você diz assim: opa, deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto, que está errado. E às vezes nem é algo errado. Simplesmente o que ficou registrado, as percepções, faz com que você sinta-se travada. E aí você me fala, lá, né, quando eu perguntei, não, já tive um 90% do alívio das dores, já parei de tomar medicamentos, tenho uma tranquilidade maior, estou mais feliz, cogitando até a perspectiva de um novo amor, né? Mas aí você vai lá e diz assim, mas eu sinto que ainda não consegui vencer a procrastinação. Vê, você teve grandes conquistas durante o período de 2 meses, mas a sua mente ela está ainda vinculada, focada apenas naquele 1%, vamos dizer assim, que você não conseguiu conquistar. O que é que influencia nessa sua mentalidade? E isso é importante, Wanda, você ter esse entendimento para que daqui para frente você ajuste a sua forma de enxergar as situações. E quando você tiver sempre uma conquista, por menor que ela seja, você consiga olhar para aquilo e dizer: consegui dar mais esse passo. Focar nisso aqui que você conquistou e não nisso aqui que você perdeu. Por que que isso acontece, Wanda? Essas características que eu acabei de mostrar nas íris, essa repressão emocional, esses condicionamentos que você recebeu durante a sua infância, que ficaram registrados aí na parte inferior da sua íris, está relacionado à estrutura psíquica chamada de id. O que que é essa estrutura psíquica? É uma estrutura relacionada principalmente aos nossos desejos, aos nossos instintos. Então, tudo o que você hoje deseja, eu desejo comer em determinado restaurante, que lá é uma comida maravilhosa, o ambiente é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo você diz: não, não vou não. Eu não posso estar gastando, eu tenho contas assim para pagar. Aí você tem uma ideia. Eu tive uma ideia. Eu vou oferecer esse serviço, eu vou criar determinado produto digital, eu vou fazer isso, porque eu sei como fazer, eu tenho a capacidade. Aí você cria tudo na mente perfeitinho. Na hora de agir, na hora de colocar em prática, você estagna. Por que que você estagna? Porque como que como um flash de luz, vem uma voz na sua mente e diz: você não sabe. Deixa para lá que eu faço porque você não sabe. Isso é errado. Você está fazendo errado. Isso é feio. E aí vai nutrindo na sua mente aquelas vozes do que um dia lá na sua infância você ouviu. E tudo isso te cria medos. Aí você se refreia.
E dessa forma você diz: é verdade, eu não sei, eu não posso. E aí você vive buscando fazer cursos. Eu vou fazer mais um curso, mais uma mentoria, porque esse depois que eu aprender isso aqui, essa técnica nova, eu vou conseguir fazer. E aí depois disso, mais uma frustração. Mais uma vez você reforça a ideia do que alguém lá atrás um dia te falou. Você não sabe, você é burra, você não consegue, você não pode. E mais uma vez você continua nutrindo uma mentalidade de vítima, uma mentalidade infantil, um registro traumático, aonde você pensa assim, ó, ah, nada para mim me serve. Eu invisto tanto dinheiro em curso, em mentoria, mas eu não consigo destravar, eu não consigo colocar em prática o que eu aprendo. E aí você permanece nessa postura de focar apenas naquilo que lhe falta. Naquilo que lhe falta que você queria, mas ainda não conseguiu. E aí você não consegue enxergar o que você já conseguiu. Então veja, essa sua estrutura, essa sua forma de pensar, na verdade, Wanda, é as feridas da sua criança interior, que está presa numa mentalidade de vítima. E aí você só foca na perda. Você só foca na perda de algo, na perda de alguém. E aí você sempre vai viver com uma sensação de que me falta ainda algo. E aí por isso que eu perguntei nas sessões individuais, o que é que te falta? Quem é que falta na sua vida, Wanda? Porque enquanto você não olhar para o que te falta e não integralizar o que te falta, você não vai conseguir enxergar os seus ganhos. E aí, quando nós analisamos para o que investigamos durante o processo terapêutico, o que te falta está diretamente relacionado à sua ferida emocional da rejeição. Então, por quem você registrou esse sentimento? Quem que você registrou essa percepção de ter te rejeitado? Conforme nós vimos durante as aulas, essa ferida da rejeição está vinculada quando o movimento em direção ao pai, no seu caso, ficou registrado. Então, quando existe esse movimento da filha em direção ao pai, quando esse movimento é interrompido, registra-se a percepção da rejeição. E aquela ferida vai levar, vai influenciar para que você viva durante toda a sua vida buscando a aprovação dos outros. Aquela validação que você um dia esperava receber dos seus pais, você projeta nas outras pessoas. E aí você passa a vida toda buscando validação, reconhecimento, valorização. E cada vez mais que você não consegue essa validação, mais a sua ferida da rejeição é intensificada, mais ela se aprofunda. Então, banda, a sua ferida que você precisa olhar daqui para frente, acolhê-la e sempre olhar e se perguntar: o que eu já conquistei?
O que eu já consegui realizar? Talvez, aos olhos de outros, possa parecer pouco, mas de acordo com as suas circunstâncias, foi algo muito para você. Foi o seu máximo. E olhar para isso, reconhecer isso, valorizar isso, vai ser o início do seu processo de cura emocional. Quando eu falo cura, no sentido para que você consiga reconhecer seus esforços e não ficar na expectativa de que alguém venha reconhecer isso. Pois enquanto você não mudar essa postura, o sentimento de falta vai te acompanhar. E por mais que você consiga progredir, por mais que você consiga evoluir na vida, você sempre vai focar naquele 1% que você não conseguiu. E aí sua vida vai permanecer, ó, em ciclos. A vida não flui, a vida não prospera. Você passa a desenvolver um comportamento de uma mulher boazinha, de uma mulher boazinha que enfrentou durante a vida problemas financeiros, membros da família doente, escassez. E tudo isso sempre recaía sobre você para que você pudesse dar atenção a todo mundo, cuidar de todo mundo. Então, Wanda, o ponto é olhar para si mesmo, pois interiormente, por aquilo que te faltou, você, à medida que vai desenvolvendo esses comportamentos para com outras pessoas, inconscientemente você está querendo ter o controle sobre o outro, sobre as situações. E toda pessoa que é controladora, no final das contas, ela é arrogante. Ela tem a necessidade de que as coisas não saiam do controle dela, porque sempre que ela perde o controle, ela sente muita dor ao reviver os traumas vividos. Então, à medida que você tende a querer controlar a vida dos outros, as situações, Wanda, na verdade você está tentando manter tudo em ordem para que você não reviva e não sinta novamente a dor do caos, da rejeição, da separação. Dores que você conhece, você já viveu lá na sua infância. Então, enquanto você não olhar para você mesmo, para as suas necessidades, para a sua vida, enquanto você sempre estiver buscando, olhando para o outro, salvando os outros, cuidando da vida dos outros, você não vai precisar olhar para si mesmo. E aí, novamente, é um mecanismo de fuga. Por isso, quando eu falo a suplementação, Wanda, os exercícios, ouvir as frequências musicais, fazer as cartas de distrato, cuidar mais de si mesmo, da autoimagem. Aí às vezes você, é, sabe, querendo ir, mas ao mesmo tempo tendo resistência. Então, quando eu falo, Wanda, você já tem o que você precisa para fluir, para seguir adiante. Mas ainda a sua criança interior, conforme eu já lhe falei, a sua ferida da rejeição ainda está aberta, ainda não foi totalmente cicatrizada. E sempre que você se submete a cuidar da vida dos outros, resolver os problemas dos outros, você perde tempo e energia de vida para olhar para a sua própria pessoa, para a sua criança e resolver as suas feridas. Então, Wanda, o ponto para que você consiga
alcançar definitivamente o seu objetivo, mencionado, né, desejado lá atrás, é isso. Se reconectar com a sua criança, acolher as suas dores da rejeição, e sempre que alguém falar ou fizer algo que acionar essa ferida da rejeição, você possa se recordar: não é o que essa pessoa está falando, é o que eu já vivi e que está ainda ferido aqui dentro. Mas eu vou me acolher e eu vou olhar para isso. Veja, aquelas frequências musicais, especificamente a frequência de número 7, está relacionado aqui, ó, a esse registro traumático vivido, registrado, melhor dizendo, no seu 7º mês de gestação. Observa só, tá vendo? Que aqui, ó, vem passando essa linha, aí ela faz uma extroflexão aqui, ó, ela faz uma ponta nesse período do 7º mês. Qual que é o conflito, o bloqueio registrado nesse mês? É a alegria. Então, com base no que a sua mãe vivenciou e sentiu durante a sua gestação, o que você sentiu e o que você registrou foi um bloqueio dessa qualidade que é um dos frutos do espírito, né? A alegria. Então, quando você nasce, ao longo da sua vida, enquanto esse bloqueio não foi olhado e tratado corretamente, tudo o que você fazia era apenas como uma mera obrigação. E aí você não conseguia ter a alegria. Ia fazendo só no piloto automático. Então, quando eu fiz a indicação do tratamento com as frequências musicais, os suplementos, os florais, as cartas de distrato, tudo isso era para que você conseguisse, ó, liberar esses bloqueios. E dessa forma você conseguisse resgatar essa alegria, essa felicidade e viver a vida leve, olhando para aquilo que você tem, tendo contentamento com o que você tem e não se concentrando apenas no que te falta. Então, o meu último direcionamento para que você possa, daqui em diante, seguir firme aí com as suas próprias perninhas, é isso. Viver e resgatar a sua alegria. Proporcionar para sua criança o que um dia ela não teve. Sentir mais alegria, sentir que está viva, porque enquanto isso não for resgatado, você vai continuar focando no que te falta. E isso vai te custar muito, pois, embora você conquiste muitas coisas na vida, nada nunca vai estar bom o suficiente. Então, recorde as orientações das aulas, aplique, continue aplicando o que você aprendeu, para que assim, dessa forma, você conquiste os seus objetivos desejados. Tá bom?